Muito bom dia para você que está ligadinho conosco aqui na Band, no programa Meditações Ponto de Partida, ok? Todas as semanas, de segunda a sexta-feira, você é sempre nosso convidado especial, até porque a gente acredita que estudar a Bíblia pela manhã é uma das melhores escolhas que a gente pode fazer, não é? É um momento em que a gente pode refletir sobre a Palavra de Deus e a gente pode fazer isso todos os dias aqui, também nos domingos, às 8 horas da manhã, tá bom? Vamos ao tema de hoje? Nós estamos ainda na sequência, nessa série sobre os ensinamentos do monte, não é? E Jesus, então, agora ele traz mais alguns ensinamentos bem interessantes, alguns alertas. Hoje a gente vai ver aqui sobre um alerta bem importante. Mateus capítulo 7, verso 15, ou melhor, 13 em diante. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Então aqui Jesus, dentro daquela pegada que ele tinha de fazer ilustrações, ele faz a ilustração de que a vida é como se fosse dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo aparentemente é bom e o caminho estreito aparentemente é ruim, mas o final dele é melhor. Então, em resumo, é isso. Aí ele continua, verso 15, trazendo alguns alertas. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros e figos das ervas daninhas? E ele vai ampliando essa ideia, ok? Então ele diz assim, cuidado, porque na realidade nem todo mundo que diz que está vindo em meu nome vem em meu nome. Quer ver que ele amplia a ideia? Eu vou pular um pouquinho agora, vamos para o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso aqui é bem sério, porque Jesus está dizendo assim, até mesmo entre os líderes religiosos haveria enganadores. Você já parou para pensar nesse tema? Esse tema é forte. Interessante que quando a gente vai, por exemplo, a Efésios capítulo 5, verso 22, diz que Jesus é a cabeça da igreja. E quando a gente vai a Apocalipse 12, a gente vê que a igreja verdadeira é aquela que é vestida do sol, não é? Com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa. É o reflexo da igreja que segue os princípios da Bíblia, os mandamentos de Deus. Mas quando você vai a Apocalipse 17, fala de uma meretriz. O que significa isso em profecia? Apocalipse foi escrito num contexto em que João estava preso e ele precisava escrever em códigos. E o código que Deus deu para ele, para falar de igrejas falsas, é a meretriz, que está em Apocalipse 17. E fala que tem a mãe e as filhas e que elas iriam se corromper, está no capítulo 17, leia lá, iriam se corromper com os reis da terra, iriam vender verdades da Bíblia. Bem, pegando essa ideia, voltando ao texto aqui de hoje, Jesus ele chama a atenção para que a gente fique esperto. Porque tinha muita gente, tem muita gente que usa a Bíblia para enganar. E isso é sério. Eu quero que você pare para pensar um pouquinho, que você reflita um pouquinho sobre isso. Porque o que acontece? Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitos vão dizer, eu expulsei demônios, eu fiz milagres em Teu nome. E olha qual é a reação de Jesus. Isso aqui é uma referência, não é, ao momento da sua segunda vinda. E olha que interessante, também na terceira vinda. E olha o que diz aqui, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não basta dizer que vem em meu nome, não basta pregar a Bíblia, você precisa vivê-la. Se me amais, João 14,15, fazeis o que eu vos mando. Se sois meus amigos, João 15,14, não é? Se sois meus amigos, não é? Fazeis o que eu vos mando. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, eu queria que você refletisse um pouquinho. Você está querendo dizer que, na realidade, existem pessoas que usam a fé para enganar? É isso mesmo. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus que está dizendo. Então, assim como no tempo de Jesus existiam pessoas que ficavam ali em volta do templo, comercializando a fé, vendendo aqueles animaizinhos para ganhar dinheiro, muitas vezes, não é? Inflacionando o preço.
Hoje existem também líderes religiosos que usam a igreja, usam a Bíblia, usam o nome de Deus para enganar. E é isso que o texto está dizendo aqui. E nós precisamos agora refletir. Mas você pode estar pensando, mas e como é que eu vou saber quem é de Deus e quem não é? Bem, é muito simples. Jesus disse no verso 16, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Você está entendendo? Então, você quer saber se uma igreja é verdadeira? Qual é a essência, qual é a mensagem, qual é o fruto dessa igreja? Você quer saber se um líder ele é um líder religioso honesto, que vem de Deus? Como é que ele reage diante daquilo que está escrito na Bíblia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os mandamentos, eles são 10 mandamentos. Você encontra em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Nós temos 4 que falam sobre o amor a Deus e 6 que falam sobre o amor ao próximo, correto? E Jesus resume assim. Um deles, que é o 4º mandamento, fala que nós devemos guardar o sábado, por exemplo. E Jesus guardou o sábado. Lucas 4,16 diz lá que Jesus tinha o costume de guardar o sábado. Então, só por aí você já pode identificar. Ei, então eu posso identificar qual é o caminho certo e qual é o caminho errado. Qual é o líder que fala de acordo com isso e qual é o líder que não fala. Bem, eu não tenho tempo de me alongar aqui, mas eu gostaria que você ficasse atento aos ensinos da Bíblia. Você quer saber mais sobre esse tema? Você pode então pedir essa revista e você pode se aprofundar ainda mais e conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. E não esqueça, algo muito importante para você, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.